Boa noite, Vicente. Boa noite a todos. Quer que eu comece? Pode? Estamos aguardando as perguntas da noite. Enquanto elas não chegam, nós vamos recorrer a algumas perguntas que já estavam aqui. Tem uma pergunta aqui interessante que a pessoa fala assim, pergunta assim: onde está escrito na Bíblia? Obrigado. Onde está escrito na Bíblia sobre a reencarnação? Segundo os evangélicos, não tem citação nenhuma sobre este assunto. Bom, tem um livro que nós conhecemos, né, que vocês com certeza conhecem também, que se chama O Evangelho segundo o Espiritismo, que não é o Evangelho dos Espíritas, é o Evangelho segundo a ótica espírita, né? De autoria do Allan Kardec, naturalmente ditado pelos Espíritos. Tem um capítulo específico sobre a questão da reencarnação. Se não me engano, é o capítulo 3, né, Vicente? Ninguém vem ao reino de Deus se não nascer de novo. É o 6? É o capítulo 6, que se chama Ninguém vem ao reino de Deus se não nascer de novo. Neste capítulo, Allan Kardec sugere algumas passagens bíblicas que se relacionam com a reencarnação. É lógico que, naturalmente, é uma questão de interpretação. Mas eu vou citar duas dessas passagens que, no meu ponto de vista, e também no ponto de vista da maioria, não deixam dúvidas a respeito desse tema. Então, Jesus falou muito claramente sobre a reencarnação. Os judeus tinham claramente a ideia da reencarnação no âmago da sua cultura, no âmago dos ensinamentos dos antigos profetas. Uma dessas passagens diz assim: Jesus pergunta para Simão Pedro: o que dizem os homens sobre o Filho do Homem? Ou seja, o que dizem as pessoas sobre eu, o Filho do Homem, Filho de Deus? Aí Pedro responde: uns dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és João Batista. Uns dizem que tu és Elias, ou alguns dos antigos profetas. Aí Jesus retruca Simão Pedro: e tu, Simão, filho de Jonas, o que dizes? Eu digo que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus responde para ele: bem-aventurados sois vós, Simão Pedro, filho de Jonas, que não foi nem a tua carne e nem o teu sangue que disseram isso, mas o meu Pai que estais nos céus. Olha que interessante. Primeiro, a última parte, quando Jesus diz para Pedro: não foi a tua carne nem teu sangue que disseram isso, mas o meu Pai que estais nos céus, Jesus está se referindo à mediunidade de Pedro. Então não foi a carne nem o sangue do Pedro que respondeu, foi o espírito dele, que se fez intermediário da espiritualidade. Foi o meu Pai que estais no céu. Então Jesus, claro, admite que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bem-aventurados sois vós. Porque se Pedro tivesse errado, ele teria dito: ó Pedro, você está enganado. Não, ele disse: bem-aventurados sois vós, Simão, filho de Jonas, que não foi nem a tua carne e o teu sangue que responderam, mas meu Pai que estais nos céus. Então, dentro da nossa visão espírita, a gente entende que Jesus não é a reencarnação de nenhum desses. Porque Jesus, segundo nós pensamos, ele não reencarnou no planeta, ele encarnou apenas uma única vez. Mas não porque não foi lhe permitido, não, porque Jesus já traz um histórico de evolução, que ele, quando chega ao planeta, ele já era um espírito no nível crístico. Bem-aventurados sois vós, né? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Pois bem, agora vamos ver a primeira parte da parábola, né? Uns dizem que tu és Jeremias, uns dizem que tu és Elias, ou um antigo dos profetas, ou, quem sabe, João Batista. Então, observem para vocês. Ora, se os homens, se os judeus diziam que Jesus poderia ser um dos antigos profetas,
Então é porque eles já tinham a ideia da crença da reencarnação na cultura, no bojo da cultura judaica. Não era algo do outro mundo, né? Agora vejamos, será que Jesus poderia ser a reencarnação de João Batista? Tecnicamente não. Por quê? Porque ele foi contemporâneo de João Batista. Eles viveram no mesmo tempo. Então não tem jeito de um espírito habitar dois corpos, né? Então João Batista está descartado. Poderia ser a reencarnação de Elias, que viveu há 800 anos? Poderia, tecnicamente sim. Poderia ser a reencarnação de uns antigos profetas? Sim, poderia, tecnicamente sim. Mas ele diz que não, que ele era o filho do Deus vivo. Então, fica claro nessa passagem que a ideia da reencarnação não era surpresa para os judeus. Lembrando que a nossa religião judaico-cristã, o cristianismo que nós somos adeptos, né? Porque nós espíritas também somos cristãos. Então, o bojo do cristianismo, a plataforma inicial do cristianismo é o judaísmo. Jesus era judeu. Jesus ensinava nas sinagogas. Jesus, em momento nenhum, ele desmereceu o judaísmo. Pelo contrário, ele disse: eu não vim destruir a lei dos antigos profetas, eu vim fazer cumpri-la. Porque o judaísmo ele desvirtuou, né, dos seus princípios naturais por causa da questão humana, do poder, do domínio, né, das posses, da manipulação, assim também como aconteceu com o cristianismo. Bom, e uma outra passagem que deixa claro a questão da reencarnação, que também está nesse capítulo, que eu convido vocês a estudarem lá, né? Pergunto para Jesus: por que dizem os escribas que é preciso que Elias volte? Então, no Antigo Testamento dizia que Elias tinha que voltar para restabelecer todas as coisas. Aí Jesus diz assim: eu vos declaro que Elias já esteve entre vós, ou seja, ele já voltou, e vós fizeram com ele aquilo que quiseram, assim como vão fazer sofrer a mim também, o Filho do Homem. Então eles entenderam que era de João Batista que ele vos falava. Está lá no texto do Evangelho. Não fomos nós espíritas que escrevemos. Está lá no original. Então eles entenderam que era João Batista que ele vos falava. Quer dizer o quê? Que João Batista é a reencarnação do profeta Elias. Claramente. Diziam os escribas que era preciso que Elias teria que voltar para anunciar todas as coisas. Qual foi o papel de João Batista? Anunciar a chegada de Jesus. João Batista foi aquele que veio abrir as portas, né? Ele batizou Jesus, ele veio falando: olha, ele está chegando, o Messias está chegando. Então ele foi aquele que fez o papel do Cicerone, né? Aquele que vai abrindo a ala, né? E aí Jesus diz: ele já esteve aqui e vós o mataram, assim como vão matar a mim também. Então Jesus sabia, inclusive, que ele ia ser crucificado. Então, era de João Batista que ele vos falava. Então, textualmente é muito claro, por mais que você seja criativo em dar uma outra interpretação, não tem como ter outra interpretação senão essa, que o profeta Elias, que João Batista é a reencarnação do profeta Elias. É o que está escrito lá. E dentro desse capítulo tem outras passagens também, como o diálogo de Jesus com Nicodemos, né? Mas eu convido vocês a estudarem lá para perceberem que Jesus falou claramente sobre a reencarnação. Então tá. Pois não. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar você, depois eu volto aqui, eu vou ler, tá? Nós temos aqui uma outra pergunta. Este mês eu estava dormindo, assustei com um barulho na porta. Vi abrir a porta e meu irmão, que havia desencarnado há 15 anos, ele chegou perto de mim, próximo à cama. Gostaria de saber se ele pode, como espírito, abraçar-me. Ora,
Pode. Resta saber se você vai estar à altura de poder perceber o abraço dele. Embora ele está numa situação espiritual, quer dizer, numa dimensão na onde a matéria é totalmente diferente da matéria do seu corpo, e ele pode abraçar, sim, certamente, isso acontece naturalmente. Nossos entes queridos, às vezes, eles voltam para nos reencontrar através do sonho. Isso, quando nós desdobramos, eles vêm, eles nos abraçam, eles nos beijam. Tem condições de poder acariciar qualquer um de nós, os espíritos. Resta saber se nós teríamos a sensibilidade suficiente para poder perceber a esta criatura que tem um corpo espiritual, perispírito muito sutil, tá? Que não consegue ter uma ação diretamente na matéria bruta. Aí haveria sim uma grande possibilidade de nós perceber, tendo uma sensação agradável, uma sensação gostosa de que alguém está nos abraçando naquele momento ali, e que é um ente querido. E isso, essa relação de lá para cá, ela pode ser daqui também para lá. Nós podemos também abraçá-los, tendo o sentimento, a vontade, aquele desejo ardente de poder abraçar alguém que já fez o quê? A sua passagem para o mundo espiritual. Vice-versa. Vai depender muito da condição de um e do outro, tá? A identidade, a sensibilidade de poder perceber ambos, tanto a gente aqui, quanto ele lá na condição espiritual. Esta relação é a relação afetiva, porque a questão espacial é muito relativa. Os nossos entes queridos estão separados de nós fisicamente, espacialmente. Agora, o afeto, o amor, o carinho, o sentimento, ele permanece. Então, nós podemos sim nos vincularmos a eles e eles a nós pelo sentimento existente. Aquele sentimento que ficou com ele e com a gente. Muito natural. Muito bem. Como o Espiritismo explica a reencarnação, né, que a gente acabou de falar, e o aumento exponencial da população da Terra? Pergunta muito boa. Onde estavam esses espíritos antes de reencarnarem? Algum espírito nasce pela primeira vez no planeta Terra? Pergunta muito boa aqui. Imaginemos Divinópolis, né? Hoje nós estamos aí com 240, 250 mil habitantes. Há 20 anos atrás nós tínhamos aí 120, 150 mil habitantes. Então, a cidade de Divinópolis, imaginamos que ela seja o planeta Terra. Então, tem gente chegando, reencarnando, nascendo, tem gente chegando de outras cidades para vir para morar aqui, e tem gente saindo daqui para morar em outras cidades. Então, a população não é fixa, ela é variável. A tendência é que ela aumente cada vez mais. Então, trazendo para o contexto do nosso planeta, o planeta Terra, ele pode ser sim o berço primário de alguns espíritos, tá? Que estão encarnando pela primeira vez aqui. Não é mais comum isso. Por quê? Porque a Terra já não é mais um planeta primário. A Terra já está numa segunda escala, passando por uma terceira escala, que nós chamamos no Espiritismo de mundo de provas e expiação para o mundo de regeneração. Mas como nós temos no planeta algumas civilizações ainda muito primitivas, e quando eu falo isso não é no sentido pejorativo, no sentido de desqualificá-las, claro que não, alguns espíritos vão aportar primeiro nessas civilizações. Então todo mundo já ouviu falar de Capela, né? Os exilados de Capela. A Terra no início, lá 30 mil, 40, 50 mil anos atrás, quando nós éramos um mundo primitivo, nós vivíamos nas cavernas, nós éramos espíritos primitivos que estavam encarnando aqui pelas primeiras vezes. De onde nós viemos? Nós somos criados em algum momento, claro. Aquele Fiat Lux, o momento da criação. Nós não sabemos exatamente como nem quando. Segundo a teoria espírita,
nós transitamos como princípios inteligentes pelos reinos inferiores da criação. Então, nós nascemos como princípios inteligentes, transitamos pelos reinos inferiores, pelo mineral, pelo vegetal, pelo animal, aí criamos uma estrutura psíquica, emocional, adquirimos a nossa individualidade, e quando nós estivermos preparados, nós transitamos do reino animal para um reino chamado de reino elementar, e depois nós começamos a encarnar nas primeiras vezes. Espíritos primitivos habitam mundos primitivos. Não adianta pegar um espírito altamente evoluído e colocar ele num mundo atrasado. E nem pegar um espírito muito atrasado e colocar no mundo evoluído. Ele não vai ter uma sintonia energética, inclusive. Então, segundo dizem, a Terra tem sim uma civilização primitiva do planeta, que começou aqui suas primeiras experiências, mas veio recebendo ao longo do tempo uma enxertia de espíritos que vieram de outros páramos, dentre eles Capela. Espíritos esses que decaíram, é a metáfora do anjo decaído, que vieram de mundos evoluídos, mas que lá não se suportavam mais e vieram penar aqui na Terra. E esses espíritos chegando aqui, tiveram dificuldades, naturalmente, que já tinham uma capacidade intelectual muito superior aos que aqui estavam, mas eles vieram impulsionar esses espíritos primitivos. Segundo o livro A Caminhos da Luz, do Emmanuel, eram 4 grandes coletividades que vieram para o planeta do mundo de Capela. Os hindus, indo-europeus, os chineses, os judeus e você lembra do quarto? Os arianos, né, os árias, hindus, europeus, os chineses, os egípcios. Eram 4 grandes coletividades que vieram do planeta Capela, porque lá o Capela já passava pelo mundo de transformação, e esses espíritos endurecidos, ainda no mal, tiveram que deixar aquele lugar e vir para a Terra. Chegando aqui, eles encontraram os espíritos naturais, que aqui já estavam, ajudando-os na sua evolução. Como está acontecendo hoje. Hoje nós estamos tendo um expurgo da Terra. A Terra, como está passando por esse momento de transição planetária, que não é de um dia para a noite, levam alguns anos, alguns séculos talvez, espíritos mais endurecidos estão sendo expurgados do planeta. E para onde que eles vão? Para mundos que estão precisando de gente como eles. Tem um planeta, inclusive, que chama Quiron, né? Citado pelo Chico Xavier. Quiron. Então, não sei, pode ser para lá, pode ser para outros. O fato é que esse processo já está acontecendo. Então, por isso que o aumento exponencial de espíritos acontece assim. O tempo todo estamos chegando, espíritos novos encarnando, e espíritos mais endurecidos, ou que já atingiram um patamar evolutivo tal que não precisam mais encarnar na Terra. Então eles já passam para outras dimensões, para outros mundos, né, que é onde eles vão se adaptar mais fluidicamente. O fato é que nós chegamos ao mundo primitivo com um perispírito ainda muito primitivo. À medida que vamos reencarnando, vamos depurando a nossa moral e sutilizando, vamos melhorando o nosso corpo espiritual. Ponto chegará em que nós não mais adaptaremos à psicosfera desse planeta. E aí, então, a gente é impulsionado naturalmente a mundos mais evoluídos ou mundos mais atrasados. Depende das nossas ações e atitudes. Enfim, eu acho que deu para eu entender isso aí, né? Se quiser acrescentar alguma coisa, Vicente. Eu vou complementar a fala do nosso amigo, dizendo o seguinte: existe uma estatística mundial de que em 9.000 anos, 9.000 anos, encarnaram na Terra 1 bilhão de espíritos. E agora, em 168 anos, encarnaram na Terra 6 bilhões de criaturas. Resta perguntar agora,
vieram da onde? Em 9.000 anos, encarnou 1 bilhão. E em 168 anos, não é 168 mil, não. Em 168 anos, encarnaram 6 bilhões de criaturas. É o fenômeno da transmigração das almas. Isso. Aí vai perguntar o seguinte, mas por que agora, em 168 anos, eu estou falando encarnou para não falar reencarnar, porque reencarnar é tornar a encarnar. Toda vez que você reencarna, você está encarnando. E quando você encarna pela segunda vez no mesmo plano, se chama reencarnação, é tornar a encarnar. Eu estou falando reencarnação porque muitos não eram daqui. Vieram de outros orbes, de outros mundos, que eu vou falar hoje, mais tarde, tá? Vieram para cá para aproveitar esse momento agora da transição do mundo de expiação e provas para o mundo de regeneração no planeta Terra. A misericórdia divina, o Cristo permitiu que essas almas, certo? Essas almas endividadas consigo mesmo, pudessem aproveitar esse momento dessa grande transição que se opera para ter uma tentativa de poder recuperar o tempo perdido, uma vez que agora esse mundo está em transição, como ele já mencionou. Estamos saindo da condição de expiação e provas para uma condição mediana, regeneradora, porque a tendência agora de nós podermos fazer agora um crescimento. A gente vai fazer o seguinte, vai dar um tempinho para a gente, vai revitalizar mais, vai criar mais ânimo, e depois a gente vai com força total para poder avançar na evolução. Então, essa era da regeneração é de você recuperar o tempo perdido. Então, eles vieram, estão vindo, e a lava de espíritos que estão chegando aí, está entrando em nossos lares, em nossas famílias, espíritos de várias naturezas espirituais estão chegando aqui, trazendo comportamentos totalmente diferenciados um do outro. Nós estamos vendo aí os nossos filhos, nossos netos, o comportamento deles são totalmente diferentes dos nossos, porque são espíritos mais ou menos atrasados, certo? São espíritos recalcitrantes, endurecidos, espíritos rebeldes, chama-se reencarnação compulsória. Reencarnação compulsória. Aí nós vamos ver alguns transtornos nas crianças de hoje. Eu não vou nem especificar. Eu vou dizer para vocês que os nossos filhos hoje, muitas crianças têm uma série de transtornos. E esses transtornos denunciam de que a maioria deles são espíritos que reencarnaram compulsoriamente, não querendo, mas precisavam. E aí, a lei do progresso faz com que eles reencarnam mesmo contra a vontade. Reencarnação compulsória. E eles trazem, então, seus distúrbios psicológicos, seus distúrbios de comportamento, e nós estamos vivenciando esse momento agora, com um quadro enorme de crianças apresentando uma série de síndromes. Isso aí é a reencarnação compulsória. Vieram de outros orbes, quer dizer, de outros mundos, em outros planetas, em outros orbes. Aproveitando agora esse momento que nós teremos uma nova oportunidade de podermos o quê? Desenvolvermos mais, evoluirmos no intelecto e na moral. Eles vão aproveitar essa transição. Está chegando aí. Me foi feita uma pergunta aqui, se existe diferença entre doutrina espírita e espiritismo, ou se é a mesma coisa. Se fosse a mesma coisa, né, não seria doutrina espírita e espiritismo, né? Seria ou doutrina espírita ou espiritismo. O espiritismo é de todos os tempos da humanidade. O espiritismo, lá no livro dos Espíritos, na conclusão de número 6, colocou o seguinte, que o espiritismo é de todos os tempos da humanidade, certo? Nenhum homem pode dizer ser o seu criador, pois é tão antigo quanto a humanidade.
esteve presente em todas as religiões, inclusive no catolicismo, com muito mais propriedade do que nas demais outras religiões. Agora, o que aconteceu no século XIX? Se o espiritismo de todos os tempos da humanidade, a palavra espiritismo quer dizer tudo que é oriundo dos espíritos. A palavra, por exemplo, cristianismo, tudo que é oriundo do Cristo. Budismo, tudo que é oriundo de Buda. Porque o ismo do espiritismo, do budismo, do cristianismo, é um sufixo, quer dizer oriundo. Espiritismo, tudo que é oriundo dos espíritos. Então o espiritismo está lá no velho judaísmo, nascido nas religiões mais tradicionais da Índia, o vedismo. Lá está o espiritismo, porque os espíritos manifestaram em todos os tempos da humanidade. Mas somente no século XIX surgiu uma doutrina que pudesse interpretar o espiritismo de forma racional. Essa chama-se doutrina espírita, século XIX, porque ela se fundamenta na ciência, na filosofia, nos culminando para as consequências morais, que é a nossa elevação espiritual. Então, a doutrina espírita, século XIX, veio para interpretar o espiritismo racionalmente. Como na antiguidade tudo era tirado aos domínios do sobrenatural, do maravilhoso, do fantástico, a doutrina espírita ela vem desmistificar, ela vem tirar essa visão mística, essa visão sobrenatural, vem demonstrar que está de acordo com as leis divinas. O espiritismo, então, ele é tudo que é oriundo dos espíritos. Quando os profetas tiveram as suas inspirações, as tiveram dos espíritos. Viram? Então, lá está o espiritismo. Século XIX, então, veio a consolidação de uma proposta científica, filosófica e moral, para poder interpretar tudo isso racionalmente. Eis a diferença. E alguém perguntou aqui se tem a diferença entre espiritismo e espiritualista. Olha, todo praticante, certo, da doutrina espírita, necessariamente ele é espírita. Todo praticante do espiritualismo, naturalmente, ele é espiritualista. Então, todo espírita, necessariamente, há que ser um espiritualista. Mas nem todo espiritualista é espírita. Porque espiritualista é todo aquele que comunga, que admite, que aceita, que pratica o espiritualismo. Tá? Agora, o capítulo 3 do Livro dos Médiuns colocou o seguinte: antes de você fazer alguém espírita, faça-o espiritualista. Que o mais importante não é fazer alguém espírita, o mais importante é fazer espiritualista. Em todas as religiões se propõe fazermos de nós materialistas em espiritualistas. Paulo de Tarso, aos Romanos 12, versículo 2, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Aí que é importante. Então, todas as religiões que têm a proposta espiritualista, ela tem o seu papel de nos tornar espiritualista. E a doutrina espírita é uma das propostas. Porque se eu, por exemplo, Vicente, não dei certo em outros conceitos, outras escolas religiosas, eu digo aqui de cadeira agora, para todos vocês, a doutrina espírita deu conta de mim, e está dando conta. Então, eu precisei de chegar à condição de espírita para poder, então, me perceber da importância de eu poder estar na minha vida, me transformando dia a dia, hora a hora, o tempo todo. É isso que é importante. Então, todo espírita necessariamente tem que ser um espiritualista, mas nem todo espiritualista há que ser espírita. Obrigado. Complementando a fala do Vicente, você me permite, viu, Vicente? A corrente espiritualista é contrária à corrente materialista, né? Então, espiritualismo, como o Vicente falou, o sufixo ismo quer dizer oriundo, né, do próprio. E espiritualismo quer dizer que todos aqueles que acreditam na existência do espírito ou da alma. Materialismo são todos aqueles que creem que só existe matéria, que não existe, portanto, qualquer coisa fora da matéria.
Então, quando a gente diz espiritualista, são todas as religiões e todas as pessoas que creem que existe algo além da matéria. Então, o espiritismo crê que tem algo além da matéria. Então, ele é espiritualista também. Mas nem todo espiritualista, como disse o Vicente, é espírita. Porque tem espiritualista que acredita que tem coisas fora da matéria, que existe espírito, mas não acredita em reencarnação, por exemplo. Né? Então, há de fazer essa complementação aí. Bom, uma pessoa que fez 3 perguntas numa só, eu vou tentar responder bem rápido aqui. A reencarnação tem hora e data marcada para iniciar? Muito boa pergunta. Tem um livro do André Luiz, na psicografia do Chico Xavier, que se chama Missionários da Luz. O capítulo 13, ele trata da reencarnação do Sigismundo. Não é isso, Vicente? E é um capítulo muito interessante, porque o André Luiz narra a reencarnação dele do ponto de vista espiritual. Ele, André Luiz, desencarnado, vendo tudo o que estava acontecendo do lado de lá. E ele veio acompanhando o processo até o Sigismundo reencarnar fisicamente, né? Então, através deste fato que ele narrou, que ele observou, que ele testemunhou, a gente aprende muita coisa. Mas ele diz o seguinte, que nenhuma reencarnação é exatamente uma igual à outra. Então, a minha reencarnação hoje não foi exatamente igual ao do Vicente. Há pormenores que fazem com ele que ficam diferentes. Por exemplo, ele citou reencarnações compulsórias. Tem espíritos tão endurecidos no plano espiritual que não quer reencarnar. E ele é obrigado a reencarnar. Ele é trazido compulsoriamente. Ele é quase que preso e trazido à carne. Tem espíritos que desencarnam em acidentes muito graves e que chegam no plano espiritual totalmente desfacelado do ponto de vista psíquico e também perispiritual, que a espiritualidade planeja uma reencarnação imediata para que o perispírito dele se recomponha. Né? Muitas vezes os natimortos, muitas vezes aquelas crianças que nascem com mutilações e que vivem poucos dias, poucos minutos e morrem novamente. Aquilo tudo tem um propósito. Então, não existe um padrão, mas existe uma média geral. A média geral qual que é? A gente desencarna, vai para o plano espiritual, dependendo da nossa condição, a gente fica lá 50, 70, 80, 100 anos aprendendo. O André Luiz fala também, Vicente, que quanto mais o primitivo, o espírito, menor é o tempo dele no mundo espiritual. Os intervalos. Porque o espírito primitivo chega no mundo espiritual, o que eu estou fazendo aqui? Psiquicamente, ele não consegue se encaixar. Ele cita, inclusive, espíritos das tribos primitivas, eles ficam presos às tabas ali, junto com o núcleo familiar dele, esperando o momento de voltar. E tem medo do mundo espiritual. De um modo geral, na média, a gente bate, fica um bom tempo lá e reencarna 50, 70, 80 anos. Agora, aqueles muito evoluídos já não vêm com muita frequência. Por quê? Porque eles têm muito mais a ajudar e aprender do outro lado que do lado de cá. Na média comum, que é a nossa média aqui, a gente desencarna, fica um tempo lá, a gente se readapta à vida no mundo espiritual, se ajusta, reencontramos muitas vezes espíritos amigos ou antigos parentes, começamos a nossa vida do outro lado, aprendemos coisas novas, temos novas experiências, ajudamos os que estão aqui encarnados, muitas vezes viemos em missões para ajudar aqueles que aqui estão, né? Tem os hospitais espirituais, tem os pronto-socorros espirituais, tem as escolas espirituais, né? Então não se fica no mundo espiritual na ociosidade contemplativa. Quanto mais evoluído, mais trabalho, mais desafios nós vamos encontrar. Pois bem, então quando vai chegando um certo tempo, os nossos mentores, eles nos auxiliam para que nós façamos uma nova reencarnação. Os mais evoluídos, eles não precisam de mentores, eles praticamente sabem e fazem o processo sozinhos. Agora nós, na média geral, normalmente, aí a reencarnação do Sigismundo, eles escolhem para ele um pai e a mãe que tem uma ligação com a história dele, não é isso, Vicente? O corpo é estudado de acordo com a necessidade reencarnatória dele. Os pais, o mapa genético dos pais é estudado para atender às demandas dele,
genéticas e tal, uma série de coisas. Aí começa-se o processo da reencarnação. Tem o dia específico, o núcleo familiar, a relação sexual é protegida. Então, o momento da concepção, o momento que o espermatozoide penetra o óvulo e forma ali a primeira célula chamada de zigoto, ali é o marco zero da reencarnação. Neste momento, o espírito passa da dimensão espiritual para a dimensão física. André Luiz chama esse processo de redução perispirídica. Ele diz o seguinte: o perispírito perde um quê de elementos, que ele não explica, ele se reduz, ele se comprime, e aí, num acontecimento espiritual que eu desconheço, ele passa da dimensão extrafísica para a dimensão física. E no momento da concepção, no momento que o espermatozoide penetra o óvulo, é o marco zero da reencarnação. Ele entra numa espécie de torpor, de um sono profundo. E aí começa o processo da fecundação, célula a célula. Através do material genético ofertado pelos pais, o espírito do Sigismundo e o nosso, vai imprimindo as nossas informações mentais perispirituais, da onde nós trazemos toda a nossa herança do passado, da onde muitas vezes nascem as mutilações, os problemas congênitos, porque o espírito está muitas vezes com falhas perispirituais que vão ser impressas no corpo perispiritual e no corpo físico. É onde Jesus disse, né? Se tua mão é motivo de escândalo, arranque-a. Se teu cérebro é motivo de escândalo, arranque-o. Se os teus olhos é motivo de escândalo, arranque-os. Então, muitas vezes a gente nasce com essas mutilações por causa disso. São heranças kármicas. Então, aí começa o processo da reencarnação. Ali, até por 7, 8 anos, o espírito começa a tomar posse do corpo. Há aquela expansão perispirítica, chegando na fase de adolescência, a fase adulta, ele finalmente expressa toda a sua natureza. É muito comum crianças dóceis na infância e rebeldes na adolescência e na fase adulta, e também o contrário. Então não existe exatamente uma hora marcada, mas existe um planejamento que é feito pela espiritualidade, para que tudo aconteça da melhor maneira possível. E como eu disse, a família, o bojo familiar, ele é todo estudado, não é aleatório. Se você quiser completar alguma coisa, fique à vontade. Não, eu vou fazer a outra pergunta que está aqui, nosso tempo já está se esgotando. Tenho transtorno de ansiedade, faço o tratamento, porém, tem dias que sinto um desconforto, uma inquietação que surge do nada. Pode ser a presença de um mau espírito? Normalmente, é muito comum as nossas predisposições emocionais nos levar a contrair os processos obsessivos. Não é a obsessão que desencadeia a ansiedade, mas nossos distúrbios emocionais, nossos descontroles, é que pode nos deixar fragilizados e fazer com que os espíritos que estão em derredor de nós passam a aproveitar essa fragilidade e nos influenciar, aproveitando os nossos vícios, nossas mazelas, nossos maus costumes, nossos pensamentos, nossas emoções, nossos distúrbios, em modo geral. Aproveitando aí para alojar na nossa cidadela mental, essa casa mental. E aí pode que o distúrbio ele aumente, tendo em vista a companhia de um espírito que talvez não quer um mal para você, mas a presença dele não nos fazem bem. Aliás, qualquer espírito que estiver em derredor de nós aqui, não sendo ele espíritos em condições melhores, espíritos que permanecem na crosta terrena, a presença dele para nós não fazem bem. Mesmo em qualquer das circunstâncias. Talvez a gente não tenha nenhum distúrbio emocional, mas a presença deles não é bom para nós. Por quê? Se eles estão aqui na crosta terrena, eles ainda são espíritos muito materializados, muito viciosos.
seus fluidos, quer dizer, a sua energia, é chamado de eflúvios. Esses nos infestam. E essa infestação fluídica, segundo André Luiz, na segunda parte do livro Evolução em Dois Mundos, ela pode desencadear processos mórbidos, que até mesmo a medicina não identifica por nenhum diagnóstico físico. Aí, a ansiedade pode trazer outros transtornos, como a própria depressão. Isso pode aumentar. Agora, não é a obsessão que desencadeia a depressão, a ansiedade, a angústia, não é. Mas as nossas frustrações, nossos vícios, nossas mazelas, nossa ansiedade, angústias e depressões podem ser guaritas para hospedar esses espíritos que estão presos à crosta terrena. Porque muitos deles não nos querem mal. Às vezes, inconscientemente, a presença deles junto de nós, aproveitando os nossos vícios, nossas mazelas, nos prejudicam. Aumente o que ela disse aqui, o desconforto, aquela inquietação que você não consegue perceber. Meu Deus, eu estava bem de repente. É porque a gente baixa a guarda. A nossa vibração cai e ficamos suscetíveis. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, quando ele conceitua a obsessão, ele diz que a obsessão é o equilíbrio entre forças inferiores que se retratam. Então, quer dizer, o problema não é o obsessor. O problema da obsessão é o obsediado. Porque se nós não fornecêssemos para ele o primeiro pensamento, ele jamais poderia nos influenciar. É o nosso pensamento que nós irradiamos primeiro, é que os convida, é que os concita. Pergunta 467 do Livro dos Espíritos. Se haveria alguma maneira da gente se ver livre daqueles espíritos que nos arrastam ao mal? Respondeu que sim, se nós cuidássemos dos nossos desejos e dos nossos pensamentos, nós podemos ficar livres deles, porque pelos nossos desejos nós os concitamos, nós os convidamos, pelos nossos pensamentos nós o atraímos em redor de nós. Aí haveria uma maneira pelo qual nós poderíamos livrar, sim, atraindo os bons. Quando você atrai os bons espíritos com os bons pensamentos, os bons sentimentos, os inferiores, ignorantes, pseudo-sábios, galofeiros, eles afastam. Porque quando Emmanuel conceituou o equilíbrio de forças inferiores, estava falando da sintonia. Obsessão é sintonia. Alguém que está sob a obsessão, ele pode psicografar, ele pode pegar papel e caneta e psicografar. Ele pode dar comunicação verbal, psicofonia. Ele pode provocar alaridos em derredor de si, fenômenos de efeitos físicos. Ele pode ouvir os espíritos, ele pode ver os espíritos. E não é mediunidade. Mediunidade não é doença. Obsessão é doença. Certo? A mediunidade não tem, digamos assim, transtornos nenhum. Mediunidade é sadia, ela é neutra, ela não é doença. A obsessão é patologia, é doença. Por isso que nós precisamos cuidar do corpo, cuidar da mente e cuidar de nós mesmo, o espírito imortal. Cuidando de nós com bons pensamentos, boas vibrações, oração diária, oração permanente. Oração não é reza também não. Esse negócio de rezar não funciona. Tá? A pergunta 479 do Livro dos Espíritos perguntou se pela oração nós poderíamos realmente adquirirmos benefícios. Foi dito que a oração em tudo nos traz muitos benefícios, mas Deus assiste muito mais àqueles que agem, que têm atitudes, que têm ações, do que aqueles que se limitam a pedir. Porque a nossa vida é só pedir. É só pedir. Então, oração é atitude. Oração é você mover a força interior que você possui. É você, como dizia Tiago,
prove sua fé sem obras. Eu, Tiago, provarei a minha pelas minhas obras. Então, fé é atitude, fé é obra, e não esse negócio de ficar pedindo. Oração não pode ser unicamente uma recitação, uma poesia. Oração tem que ser ação diária, permanente, o tempo todo. Ação, ora. Obrigado. Dando sequência na pergunta que a pessoa fez aqui, né? Então, só completar aqui. Onde estaremos na pós-reencarnação? Estaremos no mundo espiritual, segundo acreditamos, né? Se a corrente espiritualista da qual nós fazemos parte acredita que existe um espírito e com o fenômeno da morte o corpo se acaba, então nós acreditamos que esse espírito sobreviva ao fenômeno da morte. E aonde ele vai habitar? Ele vai habitar o que nós chamamos de mundo espiritual. A religião tradicional chama de céu, inferno, purgatório e vários outros nomes. Não é muito diferente disso, né? Nós entendemos que o espírito que tenha um corpo espiritual que sobrevive ao fenômeno da morte, esse corpo espiritual é ele que nos leva ao mundo espiritual, é ele que nos acompanha ao mundo espiritual. Imagine como chegaremos ao mundo espiritual, desnudos? Não, a gente tem um corpo, uma capa perispiritual, que é muito parecida com a que nós temos hoje. Aí acontece o meio fenômeno da morte, o corpo entra em colapso, o processo da decomposição começa, ao desenlace, por isso nós usamos a expressão desencarnar. O prefixo des quer dizer sair, sair da carne. Começa o processo de desencarnação, que é muito particular em si mesmo, cada um tem uma demora diferente, depende das nossas condições mentais. E aí, quando começa o processo do desencarne, nós vamos impulsionados à dimensão espiritual. Aí, para qual dimensão nós vamos? Aquela que nos é particular, que nos é peculiar, onde há uma sintonia. Foi o que o Vicente falou. Tem espíritos que ficam por aqui mesmo, nessa zona de transição. Por quê? Porque eles ainda estão muito dependentes do álcool, do cigarro, da maconha, da cocaína, da maldade, da maledicência, da perseguição. Então ele fica por aqui, que ele quer continuar por aqui. Tem uns tão dementados, né, assassinos, estupradores e todos os outros, corruptos do erário público, né, que está cheio por aí, vão para as zonas inferiores, zonas purgatórias. Ah, existe isso? Existe. É onde o espírito mentalmente se autoprojeta. E tem aqueles que vão para as dimensões espirituais mais confortáveis, como, por exemplo, a cidade de nosso lar. Como que se dá esse encaixe? Através da energia, da sintonia energética do perispírito. Tem uma fala do André Luiz que diz assim: ao poder do influxo do nosso pensamento, se estabelece em torno de nós um campo psicoeletromagnético, onde nosso pensamento vibra em regime fechado, determinando assim o peso específico do nosso perispírito e o habitat que ele compete depois da morte. Então não é no chute, é energético, é uma questão científica. O perispírito tem um peso quântico. Desencarnou, ele se encaixa nas dimensões espirituais do quais ele está afim. E a última pergunta dessa pessoa: qual o sentimento do espírito tem na reencarnação? Normalmente é medo, né, Vicente? Normalmente é medo. Quando a gente tem medo de desencarnar, porque a gente não sabe exatamente para onde a gente vai. Mas na reencarnação a gente tem certeza para onde a gente está vindo. Então diz o Emmanuel que o medo é muito grande, porque o medo de falhar, o medo de vir nesse desafio, né, que é a carne. Então, muito obrigado pela atenção. Boa noite a todos.